Abra sua Bíblia em Efésios 3. Versículo 20. Efésios 3, 20. Enquanto os irmãos abrem a palavra, vamos dar boa noite aos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele seja glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações e todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, muito além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos, segundo as nossas circunstâncias, segundo as nossas forças, segundo as circunstâncias que estamos indo, segundo o nosso esforço, de acordo com as coisas que estão acontecendo, não, segundo o poder dele, que opera em nós. Olhe para a sua vida e fale para você mesmo: não entre em pânico. Sem pânico. Isso é só uma prova. Isso é só um teste. Olha para a pessoa do seu lado e fala o seguinte: olha, não entre em pânico. É só um teste. Isso mesmo. Não entre em pânico. Não se apavore. Isso é só um teste. Algumas coisas a gente realmente não entende. Outras a gente desespera da própria vida. Mas sem pânico. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Sem pânico. Não se desespere. Não é o fim. É só um teste. João capítulo 6, a partir do versículo 4. Todo mundo? Amém. Glória a Deus. Olha, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus chegou, ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha com ele. E ele disse a Felipe: onde compraremos pães para dar a eles de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Respondeu Felipe: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: sai um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Guarde esse texto, nós vamos voltar para ele já já. Mas eu quero que você se coloque por um momento no lugar de Felipe. Ele está andando com Jesus. Ele já está começando a entender alguma coisa, começando a entender o poder de Deus, começando a entender o que Jesus pode fazer, começando a entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele está ficando empolgado. Ele viu que algum tempo atrás tinha uma multidão, e o Senhor foi, orou, multiplicou o alimento e deu comida para um monte de gente, e ele estava lá empolgado. De novo, ele continua andando com Jesus, e outra multidão fica ao redor. E você imagina, né, o que é falar para uma multidão? Felipe devia estar todo olhando: olha que legal, um monte de gente, está empolgado. De repente, na empolgação, Jesus olha para ele e fala: e aí, Felipe? Olha um monte de gente. Como é que a gente vai dar comida para esse monte de gente? Eu não sei como vocês reagiriam, mas quando algumas situações desse jeito acontecem comigo, dá um gelo que começa aqui e vai descendo. Eu não sei para onde vem, não sei para onde vai, mas acontece um ar-condicionado dentro de mim. E eu puxo assim e falo: sabe aquele momento onde você olha e fala: como assim? Por que você está perguntando para mim? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa história? Eu sei lá. Nós somos colocados em alguns momentos
onde a gente olha e fala, como assim? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho sabedoria para isso. Eu não tenho experiência. Eu não vejo saída. Ninguém me ensinou. Nós somos colocados constantemente em momentos como esse. Filipe estava com Jesus, andando com Jesus. Mas de repente acontece uma situação onde ele é colocado à frente para resolver. E o Senhor Jesus pergunta, e aí Filipe, como é que a gente vai resolver essa situação? Como é que nós vamos dar comida para esse monte de gente? Eu não sei como funciona lá na sua casa, no seu dia a dia, mas de vez em quando a gente olha e fala, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tá, aí a gente vai lá na carteira, 1, 2, 3, 4. E agora? 10 pessoas e 4 de dinheiro. O que fazer? E aí olha e fala, bom, enganar um dá, enrolar outro dá, passar um dia para 2 mas o que faz com 10? Filipe deve ter olhado, batido a mão no bolso e falou, nem bolso eu tenho. Eu larguei meu emprego lá atrás para servir o Senhor. Ele deve ter olhado para aquilo lá e falado, bom, se eu tivesse uns amigos donos de padaria aqui por Jerusalém, pela redondeza, eu ia até dar um jeito de pedir. Mas uma coisa é você pedir a alguém doar 5 pães. Uma coisa é você pedir para alguém doar 10 pães. Outra coisa, como é que você vai pedir para o cara que é seu amigo doar a produção de uma semana para dar comida para aquele monte de gente? É engraçado quando é de montão assim, não sei como é com você, mas normalmente você vai no mercado, você vai na padaria e compra o quê? 5 pães, 4 pães, 10 pães. A gente vai na padaria e fala assim, eu quero 30 pães. Aí a pessoa olha, aí alguns riem, outros ficam meio assim, alguns dão 3, outros dão 10. E a pessoa dá 10 e você fala, eu pedi 30. 30? Todas as vezes que a gente vai no mercado, a gente tem que ficar explicando alguma coisa. Vocês normalmente vão no mercado e falam, me dê 150 gramas de presunto, me dê 150 gramas de mortadela, de queijo. A gente vai lá e fala, eu quero 600 gramas. Como assim? É comida para um mês? Não, depois a gente toma um café da tarde. Mais ou menos por essa base. Se para comprar, o povo já olha, meio que, está acontecendo alguma coisa? É normal essa quantidade? Você não pediu errado, não? Toda vez que eu vou, acontece alguma coisa. Essa última vez, eu fui e falei, eu quero 30 pães. Aí a pessoa foi e colocou 10, me deu um pacotinho, aí eu fiquei esperando. Ela deu outro, aí ela acabou. Aí eu pedi 30. Tá, que ela achou que eu tivesse pedido errado. Não, eu não pedi errado não, é essa a quantidade mesmo. Continuamente acontece isso. Porque é muita gente. E é frequente a quantidade de pessoas. Não dá para falar que vai comprar 5 pães e vai dar. Não tem condição. Filipe foi colocado na padaria sem dinheiro. E o Senhor falou para ele, compra comida para esse montão de gente. E ele deve ter gelado, porque ele sabia quem era Jesus. E ele sabia que quando Jesus pede alguma coisa, ele não está brincando. E ele olha e fala, e agora? Você sai da igreja, com fé, confiante que vai dar certo. De repente você chega em casa e tem aquela notícia que você falou, qualquer uma menos essa. De repente você orou e a hora que acaba a oração, acontece alguma coisa exatamente contrária àquilo que você acabou de pedir. Às vezes, faz anos que você está orando e parece que as coisas não acontecem. E quando acontecem, é o contrário do que você orou. E aquilo gela você por dentro. Nós somos continuamente colocados à prova. Todos os dias somos colocados à prova. Todos nós somos, fomos ou vamos ser provados em algum momento. Muitos de nós aqui não temos nem ideia do que vai nos acontecer daqui a pouco. Não fazemos ideia da prova que pode nos ser apresentada daqui um dia, 2, 3, daqui a alguns minutos. Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, todos vamos ser provados. Todos vamos passar por momentos de provação. Felipe andou com Jesus. Só que teve o dia dele. O dia onde o Senhor perguntou para ele, e aí?
o que é que a gente vai fazer? Temos um monte de gente e a gente não pode mandar essas pessoas embora sem comer. E aí, Felipe, o que a gente vai fazer? Mas é interessante que a Bíblia fala, Jesus perguntou porque ele sabia o que estava para fazer. Mas Felipe não. É o que acontece com você e comigo. Nós só vemos o hoje. Nós só vemos agora. Nós só vemos as pessoas que nos perseguem. Nós só vemos as dificuldades que temos. Nós só vemos o dinheiro que às vezes falta, o emprego que às vezes não vem. Nós só vemos esses momentos. O Senhor sabe o que vai fazer. Ele sabe o plano e o projeto que Ele tem para cada um de nós. Mas nós só temos a pergunta, e aí? O que vai fazer? Às vezes nós só temos uma doença para enfrentar. Às vezes nós temos uma família completamente desajustada e a gente tem que estar lá. Às vezes nós temos conta para pagar, coisas para fazer que dependem só da gente. E o Senhor fica perguntando, e aí? Como é que vai fazer? E aí? Como é que vai resolver essa questão na sua casa? E aí? Como é que vai ser o emprego? E aí? Como é que vai ser com as contas? E aí? O Senhor sabe o que vai fazer. Mas a gente não. Só que temos que ter o entendimento. Prova, todo mundo vai passar. Fala a palavra de ânimo aí para a pessoa do seu lado. Se anime. Prova, todo mundo vai passar. Nossa, que coisinha chata, né? Muxoxa. Olha, se anime, tá? Prova, todo mundo vai passar. Claro que a gente queria olhar para a pessoa e falar: se anime, a sua vitória está chegando. Se anime, vai dar tudo certo. Se anime, a hora que você chegar em casa vai estar tudo resolvido. Se anime. Mas pode ser que isso aconteça. Mas também, se anime. Provas vão acontecer. O Senhor sabe o que vai fazer. Deus tem um grande plano para a sua e para a minha vida. Planos grandes, maiores do que a gente pode imaginar. Jeremias 29:11 ele falou: eu sei o que eu penso a seu respeito, e o meu pensamento é melhor do que o seu. Os meus planos para a sua vida são muito melhores do que o melhor que você pode imaginar. Eu sei o que eu tenho para a sua vida. Só que muitas vezes o que nós temos é a pergunta: e aí? Como é que você vai resolver essa situação? As provas vêm, as provas acontecem, mas elas servem para alguma coisa. É interessante pensar que algumas vezes as provas vêm permitidas por Deus. Outras vezes dá a impressão que Deus desenha exatamente a prova com o nosso contorno, que cabe exatamente a gente. Sabe quando faz a fórmula e coloca ali? Que Deus faz algumas provas que só cabem a gente. E parece que cabe tão perfeito que você fala: oh Deus, precisava ser tão específico, precisava provar tão detalhadamente. Em geral, muitas provas acontecem em áreas que a gente vai ignorando, que a gente vai deixando passar, que a gente prefere não pensar, não tocar no assunto, não enfrentar, ignorar para ver se passa. Só que nada passa. Nada na nossa vida passa a menos que nós enfrentemos. Enquanto não enfrentarmos áreas da nossa vida, elas vão vir e vão bater de frente conosco. Para quê? Para nos forçar de alguma forma a enfrentar, colocar diante de Deus, resolver e sair forte do outro lado. Fuga não é de Deus. Ignorar não é de Deus. Fingir que não está acontecendo não é de Deus. As provas vêm desenhadas com o nosso perfil, exatamente do nosso tamanho, e enviadas pelo Senhor, para que nós possamos enfrentar áreas e enfrentar situações que a gente ignora, mas que Deus está vendo. Felipe é o seguinte: um monte de gente e não tem comida. O que a gente vai fazer? E Felipe olha e fala: e agora? E ele deve olhar para o bolso e falar: como eu vou fazer isso? Que jeito eu vou fazer isso? Não tem condição de fazer isso. Naturalmente,
quando somos provados, em geral, quando dificuldades acontecem, a nossa mente tende a raciocinar de forma natural e humana. Se a questão é financeira, você começa a calcular, dá, não dá, descarta logo se as suas contas não derem para aquilo que está sendo proposto. Você é desafiado a fazer algo. Aí você olha e fala, bom, eu tenho condição, não tenho condição, eu sei, não sei. Se você não sabe, você já descarta logo. Se não vai ser fácil, já descarta logo. Se não vai ter muito interesse, descarta logo. Só que, por fazer isso, não quer dizer que nós estamos de frente, enfrentando aquilo que Deus tem. Guarda João e abre sua Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Tiago 1. Versículo 13. Não, versículo 12. Todo mundo? Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Quem lembra o que é bem-aventurado? Muito feliz. Então, já falamos sobre isso domingos atrás. Mas quem é feliz de acordo com a Bíblia? Na Bíblia que nós estamos lendo hoje, feliz é aquele que não passa por provação, certo? Não. Feliz é aquele que não tem dificuldade nenhuma, que tudo acontece do jeito que ele espera. Não. Não, porque principalmente essa pessoa não existe. Tá bom? Não existe. Ela está na sua mente. Você pensa que ela mora na casa do lado. Você pensa que ela está na família do lado. Você pensa que ela está em algum lugar. Mas ela não existe. Essa pessoa é utópica, que a mente do ser humano cria como fuga. Mas não existe. Não existe. A Bíblia fala que muito feliz. Feliz é aquele que suporta, que aguenta com perseverança a provação. Se nós fugirmos quando formos provados, vamos ficar sendo provados sempre, não vai acontecer nada. Não vamos ter êxito, não vamos ter vitória, a vida não vai mudar, pelo contrário, vamos viver de ciclo em ciclo de derrotas. Muitas vezes é o que acontece na nossa vida. A gente olha e fala, eu estou enfadado, não dá, não muda, não acontece, mas por quê? Porque nós não aguentamos ou não suportamos com perseverança as provações. Fugimos quando aperta. Fugimos quando as coisas estão difíceis. Fugimos e saímos da presença de Deus quando as coisas saem do nosso controle. Se não encararmos as provações, não seremos aprovados. Vida derrotada é vida de quem não enfrenta. Vida derrotada é vida daquele que foge da dificuldade. O Senhor Jesus pegou Filipe e colocou ele na frente de batalha e falou, e agora? É a sua vez. Feliz vai ser aquele que suporta com perseverança a provação. Porque se ele encara, vem a aprovação e a coroa da vida. Nós morremos quando fugimos. Nós morremos, o ânimo morre, a esperança morre, a fé morre, a boa perspectiva morre. Em geral, quando nós sentimos morte dentro da gente, é porque nós fugimos. Em geral, quando nós só temos dor, tristeza, angústia e falta de perspectiva, é porque nós não estamos enfrentando a vida que o Senhor tem colocado. Nós não estamos enfrentando aquilo que Deus tem permitido acontecer. Eu vou dizer, muitas vezes, Deus não nos livra de alguns ataques do inimigo, sabe por quê? Porque Ele sabe que no final, aquilo vai fazer bem pra gente. Você nunca passou por nenhum momento assim de luta, de dificuldade, e depois que você passou por aquilo, você se sentiu melhor? Quem já teve essa experiência? De ter passado e depois que você passou, você falou, opa, eu aprendi. Opa, eu sei. E essa daqui ninguém me tira. Você nunca teve a experiência? Amém. Quem já teve? Amém. Ah, minha Deus aí, que bom. Quem não teve, não se preocupe. Não fique nem preocupado, nem ansioso, nada disso. Vai ter, tá
bom? É a palavra de ânimo para você. Vai ter. Mas é impressionante, a gente encara algumas coisas na nossa vida e você fala, essa eu não passo, dessa vez eu não escapo, vai acabar com tudo. Só que depois que você ficou na presença de Deus e superou aquilo, olha que você olha, você fala, crescer. Você se sente bem, grande, forte. E ninguém pode tirar aquela experiência de você. Ninguém pode tirar a força que aquilo te dá. Por quê? Porque essas provas que vêm na nossa vida e nós enfrentamos, nos fortalecem. Algumas vezes oramos falando, Deus nos livra. E Ele não livra porque Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos elevar. E não pensa que nós vamos passar de nível sentado numa cadeira, lendo a Bíblia ou reclamando. Não é assim que funciona a vida. Nós galgamos posições quando nós enfrentamos. Passamos a prova na presença de Deus. Algumas provas vão servir também para mostrar o que está dentro da gente. Volta lá em João 6. Coração aberto, mente aberta, Bíblia aberta. Respondeu Filipe no versículo 7. Não bastam 200 denários de pão para receber cada um o seu bocado. A hora que ele foi provado, a reação natural foi, não tem dinheiro que baste para dar um pedacinho de pão para cada um. Ele tinha uma realidade de um homem que não era rico. Ele sabia que para comprar comida para aquele monte de gente, ia ter que ter muito mais dinheiro do que ele estava acostumado a lidar. E ele reagiu natural. Ele falou, não dá. Mas alguém olhou e falou, bom, nós temos uma possibilidade. 5 pães e 2 peixes. Tudo que a gente tem. Amados, além de nos subir, as provas também mostram para nós quanta fé nós temos. Não a fé que a gente acha que a gente tem. A fé que realmente a gente tem. Você já ouviu falar de possível agradar a Deus? A fé é a certeza do que se espera e convicção daquilo que não se vê. Sabemos isso. Aí um dia, você vai, trabalha o mês todo, recebe o seu salário. A hora que você recebe o seu salário, o carro quebra, alguém fica doente, aparece uma conta que você não imaginava que tinha e tem, e ela vai levar pelo menos 80% daquilo que você passou o mês todo trabalhando para receber. E aí, como é que você fica? Eu fico... Em geral, a gente fica achando que não tem problema, vai dar tudo certo. É isso que você fica? Não. Eu falei, senão a gente fica como? Chateado. Cansaço, desânimo. Gente, é só... Como é que a gente fica? Você fica, mas decoramos o versículo de fé. Ouvimos a respeito de fé. Mas fé é uma coisa. Carro quebrar, alguém fica doente e conta aparecer sem eu estar esperando, é outra coisa. Não vamos misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho fé. Mas como é que eu vou fazer? A conta para pagar. Nós só vamos saber a fé que nós temos se formos provados. Nós discorremos a respeito de fé, falamos a respeito de fé, aconselhamos as pessoas a respeito de fé. Mas a fé que nós temos, nós só vamos saber quando formos provados. Quando essas coisas acontecem. Não é porque, o que está acontecendo? O diabo fez isso, não. São as provas. Para que nós possamos saber, temos fé? Ou conhecemos a historinha de Abraão que teve fé? A nossa fé, ela é provada na nossa vida. Para mim é muito fácil ter fé no seu problema. Vem aqui, conta para mim qualquer coisa. E eu vou falar, tal. Agora, diferente é quando eu tenho que falar, para mim. Uma coisa é você falar, outra bem diferente é você ter essa experiência na sua vida. E nós não saberemos quanta fé nós temos até que ela seja provada. Nós também não sabemos quanta força nós temos até que sejamos provados. Alguns momentos você
olhou e falou, eu jamais, essa eu não ia conseguir. Desse jeito eu não consigo. Se fosse comigo, eu despencava. E aquilo aconteceu com você. E por incrível que pareça, você superou. Porque você não fazia ideia da força que você tinha. Até quando você foi provado. E Deus te mostrou. Tem força. Eu lembro que uma vez o pastor chegou para mim e falou, Patrícia, eu com meu coração em missões, né? Quero viajar para o mundo, pregar evangelho, era só o que eu queria. Contei um pouquinho ontem, né, guerreiros? Era só o que eu queria. Aí o pastor chegou para mim e falou, tá vendo essa cidade aqui? Cidade grande, um monte de coisa para fazer. Gente, precisa montar uma igreja aqui. Vamos montar, alguém fica aqui para pregar, fica pregando, monta um ponto de pregação, um ponto fixo. E aí eu olhei e falei assim, tá certo. E aí o pastor perguntou, quem é que vai ficar? Eu falei, qualquer um, menos eu. De jeito nenhum você não me põe nisso, eu não fico, eu quero viajar. Eu quero ir para o mundo pregar o evangelho, eu não fico. No final da história, essa pessoa que você cá estou, no mesmo lugar, há 8 anos. Exatamente. E acabou. Não vou, não fico, não quero, isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu nasci para ir para o mundo, pregar o evangelho para todo canto, eu não quero. Tá bom, mas se não quer, paciência. Ele não me obrigou a ficar, não falou nada, falou, tá bom, foi procurar outra pessoa. Tu vai saber, se eu te falar como é que aconteceu, eu não tenho palavras muito para explicar, porque eu não sei. Eu só sei que todo mundo foi. E quem falou que não ia ficar, fiquei. Algumas coisas na nossa vida a gente fala, não vou fazer, não dou conta, isso não é para mim. Agora, vamos ser provados. E Deus vai nos levar para o local que Ele quer. Exatamente para onde Ele quer. A Bíblia diz, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem jamais pode impedir Deus fazer aquilo que Ele ia fazer? Porque Deus opera o poder dEle em nós, de acordo com o poder dEle, com a vontade dEle, não a nossa. Você não faz ideia quanta força você tem. Você não faz ideia quão perseverante você é. Até que você passe por provas e a sua perseverança seja desafiada. As provas são boas, porque elas elevam a gente. Elas colocam as nossas vidas e nos colocam num patamar muito mais alto. Vamos lá para João. Continua lá nessa etapa, só minha Bíblia que mudou de lugar aqui. Versículo 9. Já foi. Versículo 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Guarda aí e para um pouquinho. Se era só contar dos homens, fora mulheres e crianças, só Deus sabe quanto tinha. Porque, em geral, sempre tem muito mais mulher do que homem, em geral. Claro que sempre há exceções. No caso de domingo que vem, o culto será uma exceção. Mas, em geral, tem muito mais mulher do que homem nos locais. Homens contados só tinham 5.000. E Jesus juntou o povo e falou para o povo o quê? Senta. Você imagina como é que estava Felipe nessa hora? Porque é o seguinte, a gente sabe o final da história. Você sabe o final da história? Se você estiver ansioso, eu vou te contar antes de terminar o culto. Jesus multiplica o pão, faz a comida para a galera toda e ainda sobra. Tá? A gente sabe o final da história. Felipe não sabia. Ele sabia que Deus, o Senhor Jesus tinha dito para ele, como é que vamos alimentar o povo? Isso ele sabia. Ele sabia que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o que é pior. Não sei se é pior você falar não tenho nada, ou se é pior você saber que tem pouco e não vai dar nem para o começo. Eu não sei assim, exatamente o que é pior. Eu só sei que ele devia estar doidinho naquele momento. Indo para lá, se fosse eu, anda para lá, anda para cá, vai para cá, vem, vai para o fundo. E alguém pergunta, eu fico, mas eu não sei. Mas ele devia estar, sei lá, o que é, o que vai fazer? Conversa comigo agora, por quê? Porque eu estou pensando, imagina o desespero que ele viu o Senhor Jesus falando, senta aqui, no mínimo ele pensou, meu Deus, e agora? Ele está achando que eu tenho dinheiro para dar para comida para esse povo e eu não tenho. Ele viu o Senhor mandando o povo sentar, mas ele não sabia o que ia acontecer. Algumas coisas na nossa vida vão desenvolvendo de tal maneira que são provas, nós não sabemos que são provas, mas as coisas parecem, só faz piorar. Só está apertando. A coisa está ficando mais difícil.
E eu vou dar rapidinho 4 coisas que podem acontecer quando somos provados. Algumas vezes somos provados e nessa hora nós desejamos retroceder. Eu não sei o que aconteceu com o Felipe, mas eu só sei, obrigada, que em alguns momentos, quando a gente é provado, a nossa vontade é: não quero mais, chega dessa vida, eu quero voltar, eu não aguento mais, eu não posso mais, volta. Não é novo, a síndrome da volta já está relatada na Bíblia, lá em Êxodo, para quem não lembra. O povo estava sofrendo, apanhando porque era escravo, sem direito, sem desejo, sem nada. E eles fizeram o quê? Clamaram a Deus: Senhor, livra a gente, Deus, olha pra gente. E um dia, Deus envia quem para libertar? Quem? Moisés. Moisés vem e é a resposta de oração para o povo. Aí acontece um milagre aqui, outro ali, Deus vai e liberta o povo, e todo mundo faz festa, que coisa linda, e Miriam dança, o outro canta, lindo. Acabou a festa, voltaram para casa e deu fome. Ou coisa para provar qualquer um é fome. Você tem dentro da sua barriga algo chamado lugar que Deus usa para provar. Fome prova o pessoal de uma forma que você não faz ideia. Converse com uma pessoa 1 hora antes do almoço, já atrasado por 1 hora. Depois você conversa 10 minutos depois do almoço, vem outra pessoa. Aí você fala: foi um culto de libertação? Não, só almoçou. Libertou, acabou, tudo volta ao normal. Então, o povo teve fome. E aí a primeira coisa que eles falaram: eu quero voltar para o Egito. Eu quero comer cebola. É para lá que eu quero. Como é que pode? Ficou doido? Agora você orou e pediu a Deus para livrar. A hora que Deus livra, você quer voltar? Tem algo que está errado. Não faz sentido. Tem alguma coisa que está atrapalhando a mente. A gente também. Nós pedimos a Deus, clamamos, pedimos. Aí Deus vai, nos salva, transforma a vida, dá aquilo que a gente quer. E de repente, quando alguma coisa sai daquilo que nós calculávamos, a gente fala: eu quero voltar, porque ela era melhor. Mas não acabou de pedir para Deus dar, o que Deus dá, você pede para voltar? Faz sentido? Não faz. Amados, vida com Deus é a melhor vida que qualquer um pode ter. Amém. A Bíblia diz: não há paz fora de Deus, não há felicidade fora de Deus, não há salvação fora de Deus, nada é bom fora da presença de Deus. Agora, em caminhar com Deus, vamos ter dificuldades, vamos ter provações. Agora, quando as dificuldades vêm, não quer dizer que a vida é ruim, não quer dizer que tem que voltar, não quer dizer que lá era melhor. Não! Para! Deus livrou do que era ruim e trouxe para um lugar bom. Dificuldade, irmão, tudo tem. Todo mundo tem, todos os lugares tem. Dificuldade não quer dizer que Deus não é bom. Dificuldade não quer dizer que o local não é bom. Dificuldade não quer dizer que as pessoas não são boas. Não. São dificuldades, é hora de enfrentar. São provas, é hora de encarar e ver o que fazer. Mas não é ruim. Mas vamos passar por dificuldades e vamos ser provados. Para quê? Para saber o que há no nosso coração. O povo falou: agora foi livre, não sou mais escravo, tenho o que eu preciso, Deus está comigo, mas não tem cebola, eu quero voltar. Muitas provas fazem com que nosso pensamento seja esse: eu quero voltar. Mas não era bom, porque se fosse bom, Deus tinha deixado lá. Deus sempre nos leva para algo melhor. Eu sempre falo em missões e no exemplo missionário, mas claro que dá para a vida de todos. Em geral, quando umas pessoas saem em missões e elas estão acostumadas com um estilo de vida, há muitas mudanças, né? Então a mudança, sabe, de família, de casa, de condição financeira algumas vezes, há mudança às vezes de clima e por isso gera problemas na saúde.
E muitas pessoas, quando saem em missões e encaram um campo diferente daquilo que eles viviam, ou encaram uma situação que eles não esperavam, a tendência é achar: eu fiz alguma coisa errada, eu quero voltar. Lá era mais fácil. Isso acontece também quando a gente se converte, quando nós estamos na presença de Deus. Lá, antes de nos converter, a gente sabia o que fazer. Aperta, a povo escapa. Aperta, vai comprar. Aperta, se droga. Aperta, vai para uma festa para esquecer. Enfim, nós sabíamos o que fazer na hora que as coisas apertavam. A gente escapava. Por isso as pessoas entram em vícios, porque são escapes. Elas não querem enfrentar, então elas escapam. Quando a gente vem na presença de Deus, a gente começa a aprender: opa, eu não posso isso não está certo. Só que as coisas vão apertar, porque sempre apertam. Agora, na presença de Deus, a tendência é das pessoas falarem: eu quero voltar, porque lá pelo menos eu saía, eu fazia alguma coisa e aquilo passava. Não resolvia, esquecia no momento, mas não resolvia. A única coisa que resolve na presença de Deus. Mas as pessoas tendem a voltar, e elas tendem a pensar: era mais fácil lá, era melhor, pelo menos eu sabia o que fazer. Ninguém gosta de não ter o controle. Nós gostamos, ainda que seja no pecado, ainda que não tenhamos a plenitude da presença de Deus. A falta do controle, ela dá medo nas pessoas. Mas quando Deus nos chama, primeiro chamado que Ele faz para cada um de nós: confie em mim, porque a partir de agora eu cuido de você. Não é mais você que vive, não é mais você quem manda, eu mando. Só que a gente tem medo, porque nós não conhecemos a Deus na plenitude, e a gente acha que alguma coisa vai dar errado. Deus nos chama para confiar nele, e nós vamos ser provados para confiar nele. O fato de termos medo das situações que nos sobrevêm, porque elas são difíceis, porque às vezes nós vemos que não temos condição de resolver, não quer dizer que tem que voltar porque lá era melhor. Sabíamos o que fazer lá, mas não era melhor. Aqui, na presença de Deus, pode ser que a gente não saiba o que fazer, mas a gente confia nele. E como lemos lá em Efésios 3, Ele vai fazer, segundo o poder dele, de acordo com quem Ele é. E Ele é bom e jamais abandona aqueles que confiam nele. Amém. Por isso, não desista. Por isso, não pare. Por isso, se colocou a mão na arada, agora vai. A hora a terra vai estar mais macia, a hora vai ter pedra, a hora o arado vai para lá e você vai ter que fazer força para colocar ele aqui. Vai ou vão acontecer essas coisas, mas a terra está aí para arar, tem que trabalhar. Luta, dificuldade, coisas fora do nosso controle, não é sinal que está dando errado, não é sinal que está no lugar errado. Simplesmente pode ser um momento como esse. Deus está provando a nossa fé. Ver o povo tudo sentado e imaginar que você vai alimentar as pessoas pode ter sido desesperador para Filipe. Mas o Senhor Jesus sabia o que ia fazer. Ele sabe o que vai fazer na sua vida. Você não vê, eu não vejo, mas Ele sabe. Apenas permaneça na presença do Senhor. Amém? Amém. Outro, 2. Às vezes ficamos revoltados com Deus quando as provações vêm. Talvez seja a questão mais óbvia de se acontecer. Quando vem alguma questão que a gente não está esperando, já dá aquela revolta. Mas como assim? E Deus não me livrou? E Deus não me guardou? Há revolta no coração das pessoas. 3. Ficamos com raiva dele e começamos a acusá-lo e culpá-lo. Algumas pessoas começam a ficar com raiva de Deus e culpar. Está vendo? Está vendo? Foi Deus que fez isso. Foi Deus, porque elas não conseguem entender o plano maior de Deus para as situações. Por isso o Senhor disse: os seus pensamentos são aqui, os meus são lá em cima. Nós não conseguimos ver. A gente fica revoltado, a gente acusa, a gente culpa, e o outro, a gente fica indignado. O que é uma pessoa indignada? É aquela que quando vê a prova na vida de um, a dificuldade na vida do outro, olha, fala, julga, mas a hora que acontece com ela: como assim eu? Por que eu? Mas
mas eu tenho que passar por isso? Como acontece comigo? Eu não aceito isso, eu ando certo, eu vou para sua casa, eu oro, eu peço, como eu? As provas tiram de dentro da gente o que está lá e a gente não sabe. Ah, depois que aconteceu isso, a pessoa fez isso. Não é que a situação gerou aquilo. A situação simplesmente colocou para fora o que tinha dentro. Por isso, não se assusta e não se surpreenda. Eu sempre falo isso, né, para todo mundo. Não se assuste e não se surpreenda com nada, porque o ser humano é capaz de tudo, de qualquer coisa. Não dá para assustar, não dá para surpreender. Ah, eu não pensava. Pode pensar, porque o ser humano é capaz de tudo. Quando somos provados, pode haver indignação nos nossos corações. Aí a gente começa depois a revoltar, começa a questionar, começa a falar, mas Deus, logo eu que sou seu filho, mas Deus, logo eu que não faço nada de errado, mas Deus, logo eu que estou tentando, mas Deus. As provas colocam para fora. A gente tem que lidar com isso. E tem que entender que tudo isso que sai de dentro de nós, Deus vê continuamente. Toda hora Ele vê, todo dia Ele vê, todo momento Ele vê. Eu vou falar algumas coisas, às vezes nem a gente sabe direito que a gente tem. Mas Deus prova. Para vir para fora. Para a gente saber com que Ele está lidando todos os dias. Pois é. Bem-vindo. Esse sou eu e você. As provas mostram para nós com quem Deus lida. As provas mostram para nós como é o nosso coração. A indignação, a revolta, a ira, tudo. Porque somos provados e não entendemos a plenitude das coisas. Acusamos a Deus, saímos da presença dEle e ainda falamos, também, o Senhor não ajudou, também colocou uma multidão e mandou eu dar comida. Quem o senhor está pensando que é? O Senhor é Deus, devia fazer. Imagina, Felipe? Como assim? Eu não vou andar com esse doido, não. Ele é Deus, Ele prega, Ele reúne um monte de gente e Ele manda eu dar comida para esse povo. Quem Ele está pensando que é? Ele podia ter ido embora. Revoltado. Quando muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor nos coloca em algumas situações adversas para nos ensinar, para nos colocar acima. A Bíblia diz, o Senhor sabia o que ia fazer. O Senhor sabe. Mas às vezes a gente escapa. Eu não quero isso, eu não quero saber disso. E a gente fica indignado e sai da presença de Deus. E o 4, ou a quarta reação que nós podemos ter, que é uma das, sei lá, piores não, né? Todas são, mas o quarto é muito forte talvez. Outras vezes, quando passamos por testes ou por provas, tomamos a rédea nas nossas mãos. É o seguinte, Deus, eu estou na sua presença, o Senhor sabe, mas diante dessa circunstância, Deus, calma aí, agora o Senhor vai ver. Eu sei o que fazer, eu vou resolver, eu vou atrás, eu que vou tomar conta. E a gente passa à frente de Deus e a gente começa a fazer tudo. Porque a gente acha que a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. Nós temos a solução. Não é novo com a gente não, tá bom? Quando acontece com a gente, não fica achando, é só comigo. Não. Já aconteceu com um amiguinho nosso chamado Abraão. Deus deu uma promessa, falou que ele ia ser grande e falou para ele, aguenta aí, eu vou fazer. E o tempo passou, e Deus provou Abraão através do tempo. E na hora que o tempo passou, Abraão não aguentou não. Ele falou, rapaz, deixa que eu preciso dar um jeito. Vem cá, pega a mulher, faz o filho da mulher, resolvi. Nós fazemos isso. Deus fala, espera. Deus fala, ora. Deus fala, se mantenha firme. Mas a gente não aguenta. Não sabemos porque não conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus porque não obedecemos a Ele. Não buscamos a Ele. Tudo que nós temos é a força do nosso braço. Aí a gente vai e faz. E aí veja o problema, agora a gente tem dois.
Porque tinha o problema anterior e agora o outro, que nós criamos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes saímos da presença de Deus quando temos problema de saúde? Questão da saúde, olha Deus, eu sei, mas eu preciso ir, eu preciso me cuidar, eu preciso não sei o quê. E deixa Deus para lá. Problema na família. Quantas vezes nós enfrentamos problema na família e nós falamos, Deus, espera aí só um pouquinho. Eu vou lá resolver porque eles precisam de mim. Eu vou, resolvo, depois eu volto e está tudo tranquilo. E finança? Não é a mesma coisa? Deus é o seguinte, apertou, o senhor fica aqui, eu vou, resolvo e depois eu volto e a gente tá aqui. E o coração? Ó Deus, é o seguinte, a coisa está feia, nada acontece, eu vou, resolvo, daqui a pouco a gente volta e está tudo bem. Quando as provas vêm, nós somos tendentes a colocar as nossas mãos. E eu vou te falar, mais difícil para Abraão do que esperar um filho nascer é ter tido um filho, ver o filho grande e a hora que ele cresce, pegar o filho e falar, vai embora, porque eu não posso mais ficar com você. Você imagina o que é um pai olhando e falando, tchau, eu não posso mais ficar com você. O menino tinha o quê? 13 anos? Você põe uma mochila nas costas dele, um pouquinho de água e manda o menino para o deserto? Que coração que Abraão tinha? Não, Abraão não tinha coração não. Não era gente? A dor de ter que ver um filho ir embora. E você saber que não pode fazer nada por isso. Porque lá atrás, ao invés de esperar, você desobedeceu. Dói a alma. Dói a alma. Nunca vale a pena colocarmos as nossas mãos quando é para Deus resolver. Porque quando a gente coloca a nossa mão, o problema duplica, triplica, quadriplica. Porque as nossas decisões são momentâneas, são imediatistas, são aqui do momento, da hora. Deus vê além. Seja a área que for, você está daqui essa noite, não ponha a sua mão. Confia em Deus e ora. Peça a Deus porque Ele cura. Peça a Deus porque Ele resolve. Peça a Deus porque Ele abre porta. Às vezes, quando Ele colocou as pessoas sentadas e o desespero de Filipe foi maior, era só para esperar. Ele sentou o povo para dar de comer ao povo. Às vezes a situação está apertando e você está achando que está ficando pior. Não faça nada. Espera em Deus para ver o livramento. Confia no Senhor. Amém. Confia, porque Deus começa e termina. Porque Deus nada faz pela metade. Ele pode estar nos provando. O tempo pode ser uma prova. Os nãos podem ser uma prova. Os ataques do inimigo que Deus não tem livrado podem ser uma prova. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Porque Deus começou a boa obra e Ele sim vai terminar. Vamos lá, João, volta lá em João. Talvez que ainda esteja, minha Bíblia aqui insiste em não ficar. João capítulo 6 ainda, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu entre eles, tendo também igualmente os peixes, tantos quanto queriam. Filipe ficou lá. Eu não sei como é que ele estava. Não sei se estava assustado, não sei se ele olhou e falou, é para eu fazer alguma coisa ou é para o Senhor? Eu não sei. Eu só sei que o Senhor fez o que Ele ia fazer. Alimentar as pessoas. Ele provou Filipe, provou a fé de Filipe, provou a perseverança de Filipe, mas ele fez o que ele ia fazer. Eu sei que quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala, meu Deus, como é que essa dor pode ser boa? Como é que esse sofrimento pode ser bom? Como é que esse monte de não pode ser bom? Como é que tudo isso que eu estou passando pode ser bom? Vai ser bom. Porque na presença de Deus, Ele transforma tudo em bênção.
Na presença de Deus, quando nós confiamos nele, ele nos limpa, ele nos fortalece e ele nos ajuda. Pode ser bom, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente pode imaginar. E se você tem dúvida, abra lá em Deuteronômio 8. Versículo 15. Amém? Amém. O Deus que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura. Não havia água, e ele fez sair água da pederneira. Versículo 16. No deserto, ele te sustentou com maná, que os seus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para o final, fazer o quê? Bem. Te fazer bem para você. Deus tinha uma terra boa para o povo, uma terra que, como ele falou, mana leite e mel, uma terra de delícias. Só que para chegar na terra, eles foram provados. Porque se eles não fossem provados, eles não teriam condição de lidar com toda a bênção que Deus tinha lá na frente. Amados, Deus tem um grande plano para a sua vida. Deus tem um grande plano para as nossas vidas. Independente da nossa idade, sexo, condição social, independente. Ele tem grandes planos para nós. Mas, antes de nos fazer bem, antes de dar os grandes planos, ele vai nos provar. Vai nos provar nesse deserto. Vai nos provar para sair do nosso coração aquilo que não é bom. Para que depois da prova fique apenas o que é bom. Algumas vezes as provas vão servir. Por quê? Porque tem coisa que a gente não aprende com conselho. Tem coisas que a gente não aprende com palavras. Algumas coisas nós só aprendemos com experiências duras, com experiências caras. Mas essas ninguém vai poder tirar da gente. Ele está nos provando. Mas Ele sabe o que Ele vai fazer. O Senhor conhece os planos que tem a nosso respeito. O Senhor tem um grande plano para mim e para você. Só precisamos ficar firmes. Amém? Agora, com aquele sorriso que Jesus te deu, você vai falar para a pessoa do seu lado: Deus tem um plano para a sua vida. Agora, com mais ânimo e mais sorriso: Deus tem um plano para a sua vida. Muito bem. Então, a prova é só porque o plano dele é grande. Ele está nos ensinando, Ele está nos preparando. Volta lá em João. Versículo 12. Quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolha os pedaços que sobram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Amados, quando Deus faz, Ele não faz pela metade. Ele não dá um pedacinho para cada um. Quando Deus faz, Ele enche, sustenta, dá à vontade e ainda sobra. Porque na presença de Deus há plenitude. Vamos sim ser provados. Vamos sim passar por apertos. Muitos deles, para que nós possamos entender de uma vez por todas que tudo que nós temos é o Senhor. Terminamos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Amém? 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, ao ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo,
já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu não sei o que é isso, mas eu imagino que você tem convicção que você vai morrer agora, a coisa deve apertar. O apóstolo Paulo falou assim: a gente passou por uma situação, ou por situações, que a gente desesperou da própria vida. Eu sei que algumas notícias que a gente recebe, acaba acontecendo isso com a gente. Desespero da própria vida. Quando perdemos alguém, quando tanta coisa pode acontecer, finança aperta, doença chega, e você tem aquele gelo que você fala, algumas decisões que a gente toma, e depois lá na frente você fala, tomei decisão errada, e você fica com um aperto na alma, e você fala, e agora? O que eu fiz? Eu sei que algumas vezes nós temos a sensação de que nos desesperamos da própria vida. E quando ele falou, a gente já tinha sentença de morte, nós colocamos a nossa esperança no Deus que ressuscita os mortos. Algumas situações na nossa vida são desse jeito. A gente não acha que mais tem jeito. Não temos mais esperança. Não tem mais o que fazer. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Algumas vezes a gente já tomou a decisão e ela foi errada. E agora? Agora, tudo que nós temos é confiar em Deus. O Deus que ressuscita os mortos. O único Deus capaz de refazer aquilo que fizemos de errado. O único Deus capaz de dar vida quando há sentença de morte. O único Deus capaz de prover quando nós olhamos e falamos, não há mais condição de provisão. Um Deus capaz de restaurar aquilo que aparentemente não tem mais restauração. Vamos ser provados até que a gente aprenda que tudo que nós precisamos é confiar em Deus. Por isso, não se desespere, é só um teste.